Queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Guinter, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atuo juntamente com o pastor Tiago na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Missões em Santo Ângelo. E é uma grande alegria que podemos estar com vocês nesse dia, também falando e lembrando sobre a história da Páscoa, lembrando desse período da Quaresma que vai chegando ao seu final e nos leva então à comemoração da Páscoa. Quinta-feira Santa, lembramos da noite em que Jesus foi entregue aos seus inimigos. Sexta-feira lembramos da crucificação. O sábado, a expectativa do primeiro dia da semana, quando naquele domingo de manhã, naquele primeiro dia da semana, Jesus Cristo ressuscitou. A essência das comemorações da Páscoa nos levam a olhar para esse evento maravilhoso que Deus, através de Jesus, nos concedeu a sua graça, a sua misericórdia. Para que a vitória sobre a morte fosse conquistada, era necessário o sofrimento. Para que a vida que vence a morte viesse a existir, foi necessário que Cristo morresse na cruz. E nós queremos convidar vocês para nessa noite, nesse dia, nesse momento, também podermos olhar na direção da cruz de Jesus. E eu quero saudar vocês com uma palavra que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo 18, quando ele diz: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Na verdade, quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ter algumas ideias. Muitas pessoas usam a cruz como um símbolo da morte. Muitos lembram da cruz como um símbolo que lembra tortura. Lembram da cruz como uma pena de morte naqueles que eram considerados inimigos do Império Romano. Muitos olham para a cruz e não entendem como a vitória sobre o pecado teve que ter este alto preço. Por que foi pago esse preço tão alto e tão caro na cruz? Tudo isso nós temos que nos lembrar de que ali, naquela cruz, Deus consuma o projeto de salvação na vida da humanidade. Assim, eu quero convidar a cada um e a cada uma de vocês para que nós possamos olhar para a cruz e perceber qual o tipo de reação que nós temos diante da cruz de Jesus. Por isso, nós queremos celebrar esse momento aqui nessa noite, nesse dia, em nome daquele que é o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar vocês para que nós tenhamos um momento de oração. Querido, bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que mais uma vez tu nos concedes para podermos refletir sobre este evento chamado Páscoa. Que possamos perceber todos os detalhes que essa história nos conta. Que possamos perceber os detalhes mais obscuros aos nossos olhos. Aqueles detalhes que só se percebem com os olhos da fé. Nós te pedimos, Senhor, que ao olharmos para a cruz de Jesus, possamos também lembrar que aquele lugar era nosso. Nosso por causa do nosso pecado. Mas Cristo se fez pecador em nosso lugar. E é por isso que nós te agradecemos. Mesmo que muitas vezes não conseguimos entender essa maneira de tu expressares o teu amor para conosco, nós queremos olhar para a cruz e crer, e ver e perceber a diferença. A diferença que este evento, esta morte naquela cruz, faz na história não só nossa, mas de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Por isso nós também queremos, Senhor, pedir, perdoa os nossos pecados que nós cometemos em nossas vidas, quer tenham sido eles em palavras,
quer tenham sido em pensamentos ou mesmo em ações. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não te agradecemos pela vida que tu nos concedes. Perdão se muitas vezes nós reclamamos mais do que dobrando nossos joelhos para te agradecer. Que também em nosso coração, Senhor, este momento de celebração de Páscoa, junto com nossos familiares, mesmo que isolados em nossas casas, por causa desse período de pandemia, seja um momento onde possamos juntos celebrar a vida que recebemos através de teu Filho Jesus Cristo. Dirige-nos, orienta-nos, ampara-nos em todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, há uma palavra da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessamos o nosso pecado, Deus é um Deus fiel e justo que nos perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça que nós temos cometido. Assim tenha certeza você também, que toda vez que você se arrepende, toda vez que você confessa e pede o perdão, Deus te perdoa. E em nome de Jesus, eu também quero dizer a ti, tenha paz no coração pelos pecados que te foram perdoados. Amém? Eu quero refletir com vocês a partir de um texto, aliás, de alguns textos bíblicos, alguns versículos bíblicos, que nos fazem refletir sobre a nossa posição diante da cruz de Jesus. Como nós temos reagido quando nós estamos diante da cruz? Sim, nós, ao longo desse período da Quaresma, nós somos chamados a lembrar e a perceber aquilo que Deus fez através de Jesus. Ao longo desse período da Quaresma, nós somos chamados a olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vidas e nos perguntar também o que precisa mudar. Quais são as mudanças que nós devemos permitir que Cristo faça? Hoje à noite, ou nesse dia, nós queremos refletir sobre algumas atitudes que pessoas tomaram diante da cruz de Jesus. Eu quero começar lendo do Evangelho de Lucas, o capítulo 23, o versículo 35 até o versículo 37. Lá nós encontramos a seguinte história. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O Evangelho de Lucas, ele nos revela que quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado a julgamento e quando ele foi também condenado, estavam reunidos a multidão, provavelmente aquela mesma multidão que no domingo anterior recebeu Jesus em Jerusalém, gritando a plenos pulmões, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Receberam a Jesus com gritos de Hosana. Esse mesmo povo também estava reunido na presença de soldados, de autoridades, durante todo o julgamento, e muitos daqueles foram também induzidos a gritar: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Então poderíamos dizer que o povo
parece que está reunido presenciando um grande espetáculo. Na verdade, era assim que quando alguém importante era julgado, o povo se reunia. Quando alguém importante era recebido numa cidade, o povo se reunia. Quando algum inimigo do império era executado, o povo se reunia para assistir àqueles espetáculos. Aqui, nesses versículos, nós lemos que as autoridades zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Queridos, essas palavras, elas nos remetem a um momento da história do ministério de Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo. A tentação que Jesus sofreu lá no deserto, entre outras palavras, dizia exatamente a mesma coisa. O diabo tentou Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mata a tua fome. Vejam só. Agora aqui as autoridades dizem: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, desce da cruz, foge da cruz, usa o poder que Deus te deu. E se tu assim o fizeres, você vai estar provando aqui diante de todos que você é, de fato, o Filho de Deus. Colocam em dúvida, usam a tentação para tentar desviar Jesus de cumprir a sua missão. O apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos 6 até o versículo 8, ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo e humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vejam, Jesus não usa o poder que Deus lhe deu para fugir da missão que ele recebeu. Porque se Jesus tivesse descido daquela cruz, ainda estaríamos condenados. Ainda estaríamos mortos em nossos delitos, como diz o apóstolo Paulo. E não haveria esperança nem salvação para nenhum de nós. As pessoas zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, e assim creremos naquilo que tu tens pregado. Eu imagino que muitos do povo que ali estavam também presenciaram os milagres que Jesus Cristo realizou durante o seu ministério. E os milagres que Jesus realizou deixaram muito claro de que ele era, de fato, o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, os versículos 29 até o versículo 32, nós vamos ver que muitas pessoas que olhavam para a cruz de Jesus, diz o texto que meneavam a cabeça, quer dizer, balançavam a cabeça dizendo: não, 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 não. Talvez muitos pudessem dizer: olha, tão jovem, com uma vida toda pela frente, foi enfrentar o Império Romano. Não, não, não. Outros diziam a mesma coisa que as autoridades do Evangelho de Lucas. Diziam: desce da cruz. Os próprios sacerdotes e escribas diziam: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, desce da cruz, e assim nós creremos. Desce da cruz, se assim o fizer, nós vamos crer. Vejam, diziam: Jesus, se tu tens poder, desce daí. Quando nós vermos o teu poder, então vamos crer. Ou seja, aquela velha máxima de ver
para crer. Olhando para a cruz, eles achavam que Jesus era um perdedor. Porque eles diziam, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. A cruz, para muitos, ainda hoje continua sendo o resultado de confronto com os poderes políticos e religiosos da época. Olhavam para a cruz como um sinal de derrota. Ou seja, Jesus havia perdido esta batalha contra o império e contra o poder político-religioso da sua época. Reduzem a cruz como um sinal de derrota. No Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, Jesus diz, assim como Moisés levantou no deserto aquela serpente de bronze, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus diz que a cruz não é um acaso, que a cruz não foi um erro nessa missão de salvação da humanidade. Mas Jesus diz que a cruz, sim, era necessária, porque ali, sendo levantado naquela cruz, aqueles que crescem nele teriam a vida eterna. A cruz representa, sim, o símbolo do nosso pecado. Mas a cruz, ela representa também para nós o símbolo da nossa salvação. Não porque a cruz em si tenha algum poder, não, mas naquela cruz nós lembramos da morte de Jesus. Nos versículos 39 até o 43, também aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nós vemos a história de dois malfeitores. Eles não só estavam olhando para a cruz de Jesus, mas eles estavam também crucificados. Não poderíamos dizer que eles estavam em um lugar privilegiado, mas poderíamos dizer que eles estavam vivendo aquele momento junto com Jesus. Também as suas vidas, a sua história estaria marcada para sempre. E vejam, ali, na mesma situação de Jesus, no mesmo sofrimento de Jesus, eles estavam um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Um dizia, assim como a grande maioria, não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Ou seja, também ele queria pôr à prova o poder de Jesus, mas ele queria ser salvo. Ele queria escapar de tamanha condenação que ele também estava sujeito. Ele queria se livrar da cruz. Por outro lado, o segundo malfeitor, ele começa a olhar para Jesus e olha para si mesmo. E ele começa a perceber que a cruz na qual ele estava ali crucificado era merecido. Ele dizia, você não tem medo de Deus? Você não tem medo estando sob igual condenação? Ele diz, nós somos culpados, mas ele, este que aqui está, é inocente. Ele não fez mal nenhum. Você não tem medo de Deus, zombando dele assim? E ele olha para Jesus, consternado, arrependido, sabendo da sua miséria, sabendo da sua necessidade. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz, Senhor, lembra deste pobre pecador, tenha misericórdia, tenha compaixão, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, que conhecia aquele coração, Jesus que conhecia a vida daquele homem, lhe diz, hoje estarás comigo no paraíso. Amados, 3 momentos, 3 reações que mostram como ainda hoje a humanidade olha para a cruz de Jesus.
alguns com desprezo, outros tendo a ideia de que a cruz é loucura, tendo a ideia de que a cruz é símbolo de tortura e de morte, é uma consequência do desafiar poderes políticos e religiosos, mas outros olham para a cruz com o coração arrependido, olham para a cruz com a certeza de que ali Jesus pagou o preço que nós, pecadores, deveríamos pagar. A pergunta que fica para nós é assim: como nós temos reagido diante da cruz de Jesus? A história da morte de Cristo na cruz, ela provoca em nós consternação? Ela provoca em nós o desejo de mudança de vida? Pense nisso, meu querido irmão e querida irmã. E eu quero terminar com uma palavra ainda do apóstolo, da primeira carta de Pedro, o capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Cristo foi crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos o perdão, para que nós pudéssemos também alcançar a salvação. Você vai continuar indiferente diante dessa história? Pense nisso. Enquanto eu quero convidá-los a termos um momento de oração. Querido e bondoso Deus, assim como os evangelhos relatam a reação de pessoas diante da cruz, ainda hoje essas reações continuam sendo uma realidade. Muitas são as pessoas que olham para a cruz com desdém, olham para a cruz como um objeto ou um símbolo ou mesmo usam a cruz como um amuleto. Não toca seus corações. Por isso nós te pedimos que neste período que nós celebramos a Páscoa, em que nós celebramos esta Semana Santa, ela é santa por causa da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição, que também essa mensagem possa produzir transformação em nossas vidas. E que o amor que Cristo nos ensinou também nos motive e nos leve sempre para que possamos buscar o irmão, irmã, que tem necessidades, para que possamos também a elas levar essa mensagem de amor e de vida em Cristo Jesus. Nós pedimos, abençoa as nossas vidas, nossas famílias, e que esse período seja um tempo de celebração da vida verdadeira que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Eu desejo a todos vocês que a paz de Cristo esteja com vocês, que o amor de Cristo esteja no coração de vocês e que a vida que Cristo dá seja a razão de viver de cada um e cada uma de vocês. Eu ainda rogo sobre nós a bênção de Deus nas palavras da bênção que nos dizem. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te conceda hoje e sempre a sua paz. Amém.